Olá pessoal, vamos a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos resolver essa questão. Ache o resto da divisão de 12 elevado a p menos 1 por p, quando p é primo. Então nós vamos achar o resto dessa divisão 12 elevado a p menos 1 com esse p primo. Então esse 12 elevado a p menos 1, ele vai ser congruente a 1x módulo p. E o que a gente quer descobrir aqui é quem será esse x. Note algo interessante aqui, que nós temos o expoente é p menos 1. No expoente a gente tem p menos 1. E aqui no módulo, a gente tem o p. Então aqui lembra o pequeno teorema de Fermat. O pequeno teorema de Fermat diz que o pequeno teorema de Fermat. Quando você vê uma congruência que o módulo é um número primo, no expoente você já tenta encontrar esse número primo menos 1, que é para aplicar o pequeno teorema de Fermat, que diz, o pequeno teorema de Fermat diz isso. A elevado a p é congruente a A módulo P. O pequeno teorema de Fermat diz isso. E também, se P não divide o A, a condição, se P não divide A, então A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Então, para o A elevado a P menos 1 ser congruente a 1 módulo P, é necessário essa condição aqui, de P não dividir A. Porque se o P dividir o A, então A elevado a P menos 1 vai ser congruente a 0 módulo P. Porque se o P divide o A, então quando efetuar essa divisão, o resto vai ser 0. Então vai ser congruente a 0 módulo P. E no caso aqui a gente tem o exemplo do 12. Acha o resto da divisão de 12 elevado a p menos 1 por p, quando p é primo. Se p é primo, o p pode ser 2, né? O 2 é primo. O p pode ser 3, né? O p pode ser 5 e pode ser infinitos valores. Mas nós temos que verificar esse caso aqui pequeno do 2 e do 3, por exemplo. O que acontece se o p for 2 e depois se o p for 3, o que vai acontecer? Se o p for 2, acontece que o 2 divide o 12. E, portanto, quando eu faço essa congruência, se o 2 divide 12, então vamos ver o que acontece. Agora o P sendo 2, P igual a 2, nós temos 12 elevado a P menos 1 é 1. Isso aqui é congruente a 0 módulo
2. 12 elevado a 1 é congruente a 0, módulo 2. Da mesma forma, quando P for 3. Se o P for 3, o que acontece? Acontece que nós temos agora 12 elevado a 3 menos 1, 2, é congruente a 0, módulo 3. Aí você pode verificar, 12 elevado ao quadrado é 144. 144, quando você divide por 3, deixa resto 0. 144 é congruente a 0, módulo 3. Então, por isso que o pequeno teorema de Fermat afirma que se P não divide A, então A elevado a P menos 1 é congruente a 1, módulo P. Então, portanto, nós temos que colocar na nossa resposta, né? Ele quer ache o resto da divisão de 12 elevado a P menos 1 por P, quando P é primo. Nós temos que colocar essas condições. Se P é igual a 2, então o resto é 0. O resto é 0. Se P é igual a 3 também. Se P for 2 ou 3, o resto é 0. Você pode colocar, se P for igual a 3, também o resto é 0. Se P for 2 ou 3, o resto é 0. E também observe que os únicos números primos, né, que dividem o 12 são esses: o 2 e o 3. Nenhum dos outros divide. O 5 não divide, então o 5 não divide 12. O próximo, o 7. 7 também não divide o 12. O próximo número primo, o 11. O 11 não divide o 12. Então não vamos colocar isso aqui na resposta não. Só estou mostrando para vocês. O 11 não divide o 12. Então todos os outros números primos não dividem o 12. Somente o 2 e o 3 dividem o 12. Esses dois números aqui dividem o 12. Portanto, quando P for 2 ou 3, eles vão deixar resto 0. E quando o P for diferente de 2 e de 3, aí a gente aplica o pequeno teorema de Fermat. Aí pelo pequeno teorema de Fermat, né, PTF, pequeno teorema de Fermat, se P não divide A, o que acontece? A elevado a P menos 1, e no caso aqui, se P não divide 12, então 12 elevado a P menos 1 é congruente a 1, módulo P. Então, 12 elevado a P menos 1 é congruente a 1, módulo P. Logo, o resto é 1. O resto é 1. Então, ache o resto da divisão de 12 elevado a P menos 1 por P quando P é primo. Se o P for 2 ou 3, aí você tem que colocar na resposta, o resto é 0. Se P for diferente de 2 e de 3, então o resto é 1. Então, muito obrigado.